noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Que bom nós estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. Que bom que você está assistindo esse vídeo mais uma vez na presença do Senhor, para adorá-lo, para ouvir a palavra dele. Amém? Você que tem a sua Bíblia aí perto de você, vamos abrir juntos no Salmo 123. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia no Salmo 123. Amém? Glória a Deus. Você achou aí? Salmo 123. A ti, que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Amém? Coloque a sua Bíblia aí no seu lugar, feche os seus olhos por um instante. Senhor, como nós acabamos de ler aqui, Pai, os nossos olhos estão em Ti, Deus, e nós queremos declarar isso essa noite, Senhor, que os nossos olhos estão em Ti. Por isso nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, com desejo de Te adorar, de Te exaltar, de Te bendizer, sabendo, Deus, que aí do céu o Senhor ouve cada clamor, o Senhor ouve cada oração, Pai. E nós pedimos que hoje o Senhor receba o louvor, que o Senhor receba a adoração, Pai. Que os Teus filhos, Senhor, onde estiverem, alguns na sala, alguns, Senhor, enquanto escutam esse vídeo, estão fazendo os seus trabalhos, Senhor, as mulheres, os seus trabalhos de casa. Senhor, que não importa aquilo que os seus filhos estejam fazendo agora, mas que eles possam, Pai, ser ministrados pelo Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, na nossa casa, erguer um altar de adoração ao Senhor. Onde estivermos, erguer um altar de louvor e adoração a Ti, Pai. Recebe o louvor daqueles que confiam em Ti, daqueles que não estão olhando para as circunstâncias, Senhor, mas que têm colocado os olhos no Senhor, nosso Deus, Rei e Senhor das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, meu irmão, aí onde você está, que você possa, junto conosco, declarar essa canção ao Senhor, colocar diante dele o seu louvor, a sua adoração, porque ele é digno. Em tempos de guerra, em tempos de batalha, não deixe de adorar ao Senhor. Não deixe de levantar a sua voz em adoração, em cânticos a Ele. Recebe hoje, Senhor, cada louvor. Com o nosso coração nós queremos Te louvar. Com o nosso coração nós queremos Te exaltar, Deus. Recebe, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus.
te exaltamos, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor. Pedimos a Ti, nos ajude todos os dias. Recebe dos Teus filhos a adoração através das canções, da prática de vida. Estenda ao Senhor sobre nós a Tua boa vontade. Cumpra em nós o Teu desejo. Nos alcança, Senhor. Através da Tua graça e do Teu amor e do Teu poder, nos alcança. Ministra na nossa vida de forma especial. A nós que depositamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Estende a Tua boa mão sobre a nossa vida, sobre a nossa família e a Tua igreja. E, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, com graça, misericórdia e amor, cumpra em nós a Tua boa vontade, no nome de Jesus Cristo. Aos Teus filhos que estão em casa, exaltando ao Senhor, cumpra neles a Tua boa vontade. Abençoa Teu povo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nestes dias, envia sobre nós a presença do Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, nos fortalecendo, esclarecendo as situações, a fim de que o Teu nome seja exaltado, e em nós e através de nós. Nós Te adoramos, Deus, nós Te bendizemos. Aleluia, glória a Deus. Olá, povo de Deus, paz seja com todos, amém. Que bom que nós estamos aqui em mais um tempo para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para poder meditar na palavra, para poder buscar Ele em oração. Eu peço que você pegue a tua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 17, fazendo um favor. Livro de Lucas, no capítulo 17, em nome de Jesus Cristo, lá no versículo 13, por favor. Melhor dizendo, vamos começar no versículo 11, capítulo 17, lá no versículo 11. Se acomoda aí, vai procurando, eu vou te dar um tempo. Obrigado, louvor. Deus abençoe vocês mais uma vez, guerreiros de Jesus. Se acomoda aí na tua casa, pegue a Bíblia, por favor, em nome de Jesus Cristo. Livro de Lucas, tá? No capítulo 17, no versículo 11. Se você achou, por favor, leia comigo. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eu vou ler mais uma vez o versículo 14 para você começar a entender. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Sente-se, por favor. Deixe a tua Bíblia aberta, a fim de que a gente possa entender aquilo que Deus precisa colocar no nosso coração. Porque não apenas estes 10 homens, como nós, os nossos familiares, a nossa cidade, o mundo hoje precisa de que Deus possa fazer algo tão tremendo como foi feito na vida destes homens. Mas eu quero poder compartilhar com você uma verdade que às vezes fica esquecida, fica meio que abandonada, porque na maioria das vezes a gente passa correndo, né, pela leitura da palavra de Deus, e aquela que nós consideramos uma leitura pormenor, né, um versículo que nós consideramos com um pouco menos de importância, às vezes tem tanta coisa para nos ensinar. Hoje à tarde, quando a gente lia essa passagem aqui, Deus ministrou algo forte ao nosso coração, a importância de ouvir, preste atenção, a importância de ouvir
aquilo que Jesus Cristo nos fala e fazer aquilo que nos é pedido, a fim de que do céu Deus possa dispensar poder sobre a nossa vida e nos abençoar. Olha a história que nós estamos lendo aqui. Jesus, em sua caminhada, em sua andança pelo mundo, a fim de que ele pudesse evangelizar, pregar a boa palavra, conduzir as pessoas à compreensão real de quem é Deus, a fim de que as pessoas pudessem se realiançar de novo com Deus, para as pessoas serem salvas. Por onde ele passava, Jesus pregava o evangelho da salvação e ministrava com poder e graça. Nesse momento aqui, a Bíblia diz que ele vem andando pelo caminho e 10 homens com um problema seríssimo no tempo deles, 10 leprosos, ao verem Jesus, começam a gritar: mestre, compadece da gente. Eles estavam gritando e dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós, olha a nossa situação, Jesus. Talvez alguém que me ouça hoje não entenda isso, mas ser leproso, principalmente na época a qual estes homens viveram, era algo sério, porque quando uma pessoa era acometida pela lepra, a primeira coisa que ela perdia era o direito de viver no meio do povo dele, era o direito de poder acessar a situação de vida no meio do povo dele, da cidade dele. Eles eram expulsos da cidade para viver nos cantos, nos relentos, às vezes em cavernas, escondidos, porque a lepra era altamente contagiosa, o povo temia isso. Então eles eram separados e eles perdiam o direito de poder levar uma vida normal como qualquer pessoa. Eles não podiam ir na igreja, eles não podiam visitar os familiares, não ver o filho, o marido não podia ver a esposa, se assim ele estivesse leproso, e a situação da vida deles não era nada fácil. Para você ver, a Bíblia diz que Jesus vem caminhando e eles ficam de longe e começam a gritar Jesus, porque eles não podiam se aproximar das pessoas. Em algum momento, a Bíblia diz isso, a história prova isso, que o leproso andava com um sino, porque quando uma pessoa se aproximava dele, sem se aperceber, ele tinha que tocar o sino para a pessoa entender: lá na frente tem um leproso, eu não posso passar perto dele porque eu corro risco de me contaminar. Coisa séria. Mas a Bíblia diz que Jesus estava passando por aquele lugar e eles começaram a gritar, os 10 ao mesmo tempo: mestre, ô Jesus, compadece de nós, tem misericórdia de nós, ajuda a gente aqui, ó, nós estamos perecendo, padecendo, ficando isolados de tudo aquilo que a gente precisa ter, a nossa família, a nossa igreja, os nossos amigos. De repente a gente até se identifica, né? No nosso caso não é uma lepra, não, graças a Deus, mas é algo tão perigoso quanto. Muitos estão isolados, espiritualmente falando, fisicamente falando, familiarmente falando, sofrendo em algum cantinho aí de sua casa, com saudade de um, saudade de outro, sem poder se locomover. Olha que situação. Os 10 estavam com um problema sério, clamaram a Cristo, e Jesus fez algo, irmãos, que a gente precisa entender muito bem, porque quando Jesus ouviu o grito deles, clamando por misericórdia, a fim de que Jesus pudesse se compadecer deles, Jesus deu uma palavra como que de ordem para eles, dizendo: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eu preciso ser rápido, mas você precisa entender isso aqui. 10 homens com uma necessidade extrema vão até Jesus e pedem um socorro, e Jesus não ora por eles. Olha aí, Jesus não coloca a mão neles como em outras vezes Jesus fez. Jesus não derrama azeite na cabeça de nenhum deles. Preste atenção, a Bíblia diz que Jesus, quando ouve eles clamarem, a fim de que Jesus pudesse ajudá-los, olha que coisa, Jesus olha para eles e dá uma palavra como que de ordem, dizendo: ide, vão até os sacerdotes e se mostrem para eles. Você precisa entender isso aqui. Nestes tempos, quando uma pessoa tinha lepra e de repente, por algum meio ou situação, ou pela graça de Deus, ela se via curada, ela não podia correr para o meio da família dele, para o meio do povo dele, para o meio da sociedade, para levar uma vida normal, enquanto ele não se apresentasse para o sacerdote, para ser avaliado pelo sacerdote.
Quando o leproso que se via curado se apresentava para o sacerdote, ele passava por uma avaliação minuciosa para ver se realmente ele tinha sido curado, e sendo ele curado, ele era inserido de novo na sociedade, no meio da família, e podia voltar a levar uma vida normal, tanto quanto nós queremos, irmãos. Mas preste atenção, para estes homens poderem voltar para uma vida normal, tanto quanto eles queriam, eles precisaram entender uma verdade. Às vezes nós estamos esperando que Deus, em sua graça e misericórdia, envie um anjo para nos ungir, ou que alguém derrame azeite sobre o Brasil, ou sobre a cidade, ou sobre a igreja, para isso tudo passar. E de repente Deus tem um plano como esse aqui. Quando os leprosos gritaram por socorro para com a pessoa de Jesus Cristo, Ele deu uma palavra de ordem para eles: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Medita um pouquinho, não era fácil para eles obedecer, porque eles só poderiam ir se eles estivessem curados. Mas Jesus, quando eles clamaram, não curou eles ainda, mas deu uma ordem para eles. E é interessante que eles não começam a indagar e a se perguntar como é que vai ser isso, porque não podia haver indagações ou perguntas, não podia, porque isso atrapalharia o mover de Deus na vida deles. Preste atenção, para eles se apresentarem ao sacerdote, eles já deveriam estar curados, mas não estavam. Jesus disse: ide, e eles foram. E olha o que está escrito aqui: enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Preste atenção na leitura. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Aconteceu que, ouvindo eles a ordem que Jesus deu, a palavra que Jesus deu, e se colocando dentro desta ordem e desta palavra, eles foram curados. Irmão, será que Deus não está esperando que a igreja ouça aquilo que Ele está falando e saia para praticar isso, a fim de que esse mal passe como esse mal passou? Que a gente possa ouvir o que Ele tem dito ao nosso coração, o que Ele tem falado ao nosso coração, através das mensagens e textos e palavras que a gente vem ouvindo aí talvez há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Será que Deus não tem esperado que a igreja brasileira, que a igreja de Lutécia, aqui a nossa igreja, a igreja quadrangular da cidade de Lutécia, venha a obedecer aquilo que Ele já colocou como palavra de ordem para a nossa vida? Preste atenção. Ele não derramou azeite, irmão. Ele não expulsou espírito maligno, Ele não fez oração, Ele deu uma palavra de ordem: ide, e eles foram, sem questionar. Quantas vezes a gente apresentou algum pedido para Deus, clamando por um socorro, e de repente Ele enviou uma palavra de ordem para a nossa vida, e nós ficamos questionando: como é que vai ser isso? Ué, como é que vai acontecer isso? Irmão, não é para questionar. Quando a palavra vem de homens, questione, avalie, veja se é verdade, para depois você entrar. Mas quando a palavra vem de Deus, não questione, não faça indagações, não coloque pontos de interrogação, apenas obedeça. Olha aí, 10 leprosos em situação parecida com a nossa, pessoas que viviam reclusas, trancados em um lugar, na pandemia deles, trancados, visitam Jesus, de longe clamam a Jesus, e Ele dá uma palavra de ordem: ide, sem questionar, sem querer saber. A Bíblia diz que eles foram, e o que aconteceu é lindo. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Eu tenho certeza que quando eles chegaram nos sacerdotes para ser avaliado, o veredito do sacerdote foi: vocês estão curados, pode voltar à vida normal de vocês, pode se reinserir na sociedade, no trabalho, vai visitar o teu pai, a tua mãe, o teu amigo, vai passear. Que se abram as fronteiras para vocês, como se deve abrir as fronteiras do Brasil e da nossa cidade, do nosso estado. Mas preste atenção, igreja, Deus tem falado conosco há tempos. Deus tem dado ordens particulares para cada um de nós, coletiva para a igreja e para a nação brasileira, a fim de que nós possamos apenas ir, obedecer
aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Para aí que eu estou terminando. Algo Deus colocou no meu coração. Para isso passar, depende de uma coisa: ouça e vá fazer o que eu pedi. Deus está esperando. Como Jesus ficou ali caladinho, deu uma ordem: ide. Os 10 viraram e foram. Eles foram. Deus tem esperado nós irmos, irmãos, fazer aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. E é isso que eu quero transmitir para você. Porque aí na tua vida, na tua situação particular, talvez você esteja enfrentando algo que não é apenas isso aí que está todo mundo falando. Talvez você tenha algo particular teu aí, alguma questão familiar, espiritual, emocional, financeira, e que você tem clamado, e Deus, que não deixa de responder, com certeza já te deu uma palavra para você ir fazer o que Ele te pediu. Disso dependia a resposta para os 10 leprosos. Disso depende o que vai acontecer com a nossa vida daqui para frente, o que nós faremos com aquilo que Deus nos deu como palavra de ordem. Medite nisso, meu irmão. Medite nisso, igreja. Curva a tua cabeça. Nosso Deus, que a tua palavra seja hoje esclarecedora ao nosso coração. Não temos tempo, Senhor, para poder explicar o que é devido, mas nós contamos com Teu Espírito Santo, que pode acrescentar o que nos faltou hoje. Por isso nos ajude a entender essa verdade. Ajude a Tua igreja e o povo do Senhor a entender essa verdade. E cada um entendendo que possa se levantar e ir fazer aquilo que o Senhor tem pedido ao nosso coração, a fim de que o mal passe, a fim de que o mal cesse, a fim de que venha tempo bom, a fim de que nós possamos ser reinseridos na nossa vida, no meio dos nossos, na sociedade, a fim de que nós possamos voltar para os cultos, para Te adorar, para Te exaltar, a fim de que nós possamos ir visitar os nossos parentes, para abraçar, para dizer que ama, para matar a saudade. Nos ajude a entender essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor estenda a sua boa mão sobre nós. Por favor, nos conduza nessa verdade. A nós, Teu povo e a Tua igreja, estenda ao Senhor a Tua boa mão sobre a nossa vida e nos faz entender e viver essa Tua palavra. Tendo alguém em casa enfermo de um mal, estende o Senhor a Tua mão e cura essa pessoa no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, espero que você tenha compreendido essa palavra. Deixa ela entrar no teu coração. Quando eu tiver oportunidade aqui na igreja, eu quero pregá-la de novo, para a gente poder entender o que Deus tem falado ao nosso coração. Amém? Que você tenha um resto de semana de vitória, de alegria, de paz, e que Deus possa nos responder. Ide, e que nós possamos ir para tudo isso passar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. A saudação é de coração. Põe a mão aí no teu coração também, curva a tua cabeça. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém. Fique em paz, crente. Deus te abençoe.